não é mais a casa da sua mãe. É a nossa casa. As palavras inacreditáveis disparadas por Carla, a esposa do meu filho, ecoaram na minha mente. Enquanto eu estava internada no hospital, eles tiveram a audácia de trocar as fechaduras da minha própria casa. Esta casa é nossa agora. Você não precisa mais voltar, mãe. Até mesmo meu filho, Lucas, disse isso com uma frieza que cortou minha alma. A minha casa, na qual investi R$250 mil para reformar, foi completamente tomada por meu filho, sua esposa e os pais dela. Mas eles não tinham a menor ideia do que estava por vir. Eles não sabiam o preço terrível que pagariam por subestimar uma mulher de 71 anos. Não imaginavam a vingança meticulosa que eu estava preparando. Naquele exato momento, parada em frente à porta da frente, sem poder entrar, a minha retaliação perfeita começou. Meu nome é Helena Tavares, e tenho 71 anos. Desde que perdi meu amado marido, Antônio, para um câncer de pâncreas há 2 anos, vivo sozinha nesta casa que construímos juntos. Durante a doença de Antônio, para facilitar seus cuidados e dar-lhe o máximo de conforto possível, decidi investir uma quantia considerável, R$250 mil, numa reforma completa. Transformei nossa casa em um espaço totalmente acessível. Instalei corrimãos por todos os cantos, modifiquei o banheiro para que ele pudesse entrar com a cadeira de rodas, modernizei a cozinha com os aparelhos mais recentes e coloquei um vaso sanitário com assento aquecido e bidê eletrônico. Antônio nos deixou 1 ano depois, mas suas últimas palavras foram um bálsamo para o meu coração. Helena, meu amor, obrigado por ter deixado nossa casa tão linda. Foi um presente. Este lar não era apenas tijolo e argamassa. Era o santuário de 45 anos de memórias, um ninho que protegemos com unhas e dentes. Com minha experiência de 40 anos como enfermeira, hoje dedico meu tempo ao trabalho voluntário em um centro de convivência para idosos no nosso bairro, em Moema, um lugar tranquilo e arborizado de São Paulo. Graças à minha pensão e às economias que Antônio deixou, tenho uma vida financeiramente estável e confortável. Mas a verdadeira luz da minha existência é minha neta de 9 anos, Sofia. Ela é filha do meu filho, Lucas, e da minha nora, Carla. Pelo menos 2 vezes por mês eu os recebia em minha casa, preparando um banquete com todos os seus pratos favoritos. Vovó, eu amo a sua casa, parece um palácio. Sofia dizia, com os olhinhos brilhando toda vez que olhava ao redor da casa reformada. O pão de queijo da vovó é o melhor do mundo inteiro. O sorriso dela era meu tesouro mais precioso. Lucas também já foi um menino doce e gentil. Lembro-me vividamente de quando ele era pequeno, na escola primária. Todos os dias, ele corria para me receber no portão quando eu chegava do hospital. Pegava minha mão e, com uma empolgação contagiante, me contava cada detalhe do seu dia. Mas a realidade atual da família de Lucas era preocupante, para dizer o mínimo. Eles viviam amontoados em um apartamento velho e caindo aos pedaços de 2 dormitórios em Capão Redondo, pagando um aluguel de R$2 mil. No inverno, o vento gelado entrava pelas frestas das janelas. No verão, o calor era insuportável e o cheiro de mofo impregnava tudo. Era uma vida indigna. Os pais de Carla, os Ferreira, enfrentavam uma situação semelhante. Aos 68 e 65 anos, viviam apenas com uma aposentadoria magra. A casa deles era ainda pior, com goteiras terríveis que, na época das chuvas de verão, a tornavam praticamente inabitável. Numa tarde de domingo, Lucas, Carla e a pequena Sofia vieram me visitar. Mãe, precisamos conversar sobre o futuro da nossa família, disse Lucas. Sua expressão era de uma seriedade que eu raramente via. O que foi, meu filho? Sentem-se, por favor, eu disse, pousando a xícara de chá e me virando para ele. A senhora pode nos dar 1 minuto? Carla perguntou, abaixando a cabeça com uma polidez calculada. Claro, querida. Parece ser um assunto importante. Sentamo-nos frente a frente no sofá da sala de estar, e Lucas começou a falar, com um tom de quem pede desculpas. Mãe, a verdade é que não aguentamos mais viver naquele apartamento. O que aconteceu? Perguntei, genuinamente preocupada. Para economizar dinheiro para a entrada de uma casa própria, estávamos pensando. Será que poderíamos morar aqui com a senhora, só por um tempo? Morar aqui temporariamente?
a ideia me pegou de surpresa. Claro, mãe, não queremos causar nenhum incômodo. Mas pensamos que a senhora fica muito sozinha, e seria perigoso se algo acontecesse. Morando juntos, poderíamos cuidar uns dos outros, ele argumentou. A proposta de Lucas me fez ponderar. Era verdade que a solidão às vezes pesava, o silêncio da casa era ensurdecedor. E nós podemos ajudar com as tarefas de casa, mãe. A senhora já trabalhou tanto a vida inteira, merece descansar um pouco, acrescentou Carla, e suas palavras tocaram um ponto sensível em mim. Vocês me ajudariam com a casa? Isso seria uma grande ajuda de fato. E a Sofia ia adorar. E a senhora não se sentiria mais tão sozinha, continuou Lucas. Morar com a vovó. Eba! Sofia pulou de alegria, e ver sua felicidade aqueceu meu coração. Se a Sofia vai ficar tão feliz, então eu também fico. Então Carla continuou com um tom ainda mais sério. Na verdade, Helena, eu também queria pedir uma coisa sobre os meus pais. O apartamento deles está com uma goteira terrível, está impossível viver lá. Será que eles também poderiam ficar aqui com a gente, só por um tempo? Seus pais também? A surpresa me paralisou. Eles não têm condições de procurar outro lugar agora. Seria só até eles encontrarem um novo apartamento, por favor, ela implorou. Que situação terrível, respondi com compaixão. A casa da mãe é grande, mãe. E acabou de ser reformada, é super confortável. Se todos nos ajudarmos, será bom para todo mundo, Lucas reforçou a ideia. Mas, será que cabem 6 pessoas nesta casa? Hesitei. Claro que sim. Não se preocupe, mãe, não vamos causar nenhum problema, Carla respondeu com uma firmeza convincente. A solidão que eu sentia tornava a proposta de ter a casa cheia de vida extremamente atraente. Acima de tudo, a ideia de ver minha neta Sofia crescer em um ambiente seguro e de tirar meu filho daquela situação precária falava mais alto. Preciso de um tempo para pensar, eu disse. Claro, mãe. Mas não podemos deixar meus sogros esperando muito tempo. Se puder nos dar uma resposta em breve, agradeceríamos. Naquela noite conversei com o retrato de Antônio na minha mesa de cabeceira. Antônio, meu amor, o que eu faço? Família é para ajudar uns aos outros nos momentos difíceis, não é? Mas o que você faria no meu lugar? No dia seguinte, liguei para meu filho. Lucas, sou eu. Pensei na sua proposta e tomei uma decisão. E então, mãe? O que decidiu? Ele perguntou, ansioso. Podem vir. Vamos morar todos juntos. Uma família deve se apoiar. Do outro lado da linha, ouvi os gritos de alegria de Lucas e Carla. Obrigado, mãe. Muito obrigado. A senhora não vai se arrepender, Helena. Muito obrigada. A mudança aconteceu no início de março. No dia, os pais de Carla, os Ferreira, chegaram junto com eles. É um prazer, Helena. Agradecemos a hospitalidade, disse o senhor Ferreira, mas seu cumprimento formal foi seguido por um olhar invasivo enquanto ele e a esposa inspecionavam cada canto da casa. Bela casa, hein, Roberto? E esses móveis parecem caros, comentou ele, passando as mãos grosseiras sobre minha cristaleira. É uma casa adorável, Helena, disse a senhora Ferreira, com um sorriso que não alcançava os olhos, que se moviam rapidamente, avaliando cada objeto de valor. Fiquei perplexa com a quantidade de bagagem que trouxeram. Varas de pescar, tacos de golfe. Para uma estadia temporária parecia excessivo. É só por um tempo, mas trouxeram tanta coisa, comentei confusa. Ah, mãe, este quarto aqui nós vamos usar, ok? Carla disse como se fosse a coisa mais natural do mundo, apontando para o meu ateliê de costura. Aquele era o meu refúgio. Em minutos, minhas caixas de tecido, minhas máquinas e minhas lembranças foram jogadas no corredor. Até mesmo o porta-retrato com a foto do meu casamento com Antônio foi enfiado no fundo de um armário. Está atrapalhando, foi a única explicação de Carla. Meu espaço sagrado havia sido violado. Depois de anos naquele cubículo, uma casa espaçosa como está é o paraíso, declarou o senhor Ferreira, como se fosse o dono do lugar. Uma semana após o início da convivência, a atitude de todos mudou drasticamente.
No começo, Carla dizia: "Obrigada pelo café da manhã, Helena." Agora reclamava: "Já passa das 7, o café ainda não está pronto?" A senhora Ferreira, que antes me cumprimentava com um bom dia, agora exigia: "O que tem para o jantar hoje?" "Quero picanha." A preparação das refeições, a lavanderia, a limpeza. Tudo se tornou minha responsabilidade exclusiva. A promessa de ajuda evaporou-se, substituída por uma expressão de direito adquirido. "Você não está lavando a roupa direito." "Minhas meias estão com cheiro de úmido", queixava-se o senhor Ferreira, fazendo-me sentir como uma empregada contratada. "A sua comida é tão sem sal, Helena." "Da próxima vez, capriche mais no tempero", exigia Carla, com demandas que se tornavam mais audaciosas a cada dia. "Mãe, você esqueceu de passar a minha camisa." "Como vou para o trabalho assim? Meus colegas vão tirar sarro de mim." "Precisa prestar mais atenção", Lucas me repreendia com frieza. Onde estava o meu menino gentil? O que mais me doía, no entanto, era a mudança na minha relação com Sofia. "Vovó, quero cozinhar com você." Ela pedia, correndo para os meus braços, mas Carla a interrompia bruscamente. "Sofia, vem ajudar a mamãe aqui." Sofia, que antes entrava e saía do meu quarto livremente, agora era proibida. "Criança tem que ficar no quarto de criança", ordenava Carla. A expressão confusa e triste no rosto da minha neta partia meu coração. O fardo financeiro também aumentou exponencialmente. As contas de luz, gás e água triplicaram. As despesas com supermercado, que eu passei a cobrir integralmente, dispararam, com os Ferreira pedindo ingredientes caros. "Hoje estou com vontade de comer camarão." "Compra uns bem grandes para a janta", o senhor Ferreira pedia sem a menor cerimônia. "Helena, desculpe estar pedindo, mas obrigada por ajudar com as contas. A propósito, você poderia adiantar o dinheiro para umas roupas novas para mim?" Carla pedia, depois de um agradecimento superficial. "Você tem sorte de ter tanto dinheiro, Helena." "Nossa aposentadoria mal dá para os remédios", a senhora Ferreira comentava com um tom de sarcasmo. As despesas médicas do senhor Ferreira, os cosméticos da senhora Ferreira, o salão de beleza de Carla. Tudo era temporariamente colocado na minha conta, com pedidos que não paravam de chegar. "Mãe, você tem uma boa pensão e a herança do pai. É natural que use esse dinheiro para ajudar a família", Lucas disse certa vez, e foi nesse momento que a primeira semente da dúvida brotou em meu coração. Quando mostrei a conta de luz altíssima, Carla simplesmente deu de ombros. "Somos uma família de 5 pessoas agora, é normal gastar mais." Os Ferreira agiam como se estivessem em um resort de luxo. Ele bebia cerveja desde manhã, assistia à televisão em volume máximo até tarde da noite, e o ar-condicionado ficava ligado o dia inteiro. O senhor Ferreira vasculhava meus armários sem permissão. "Até que você tem umas coisas boas guardadas, hein?", comentava. Ele usou meu jogo de chá de porcelana, uma herança de minha mãe, e quebrou uma das xícaras. "Era velho mesmo, essas coisas acontecem", disse, sem sequer pedir desculpas. Minha vida social foi aniquilada. "Helena, suas amigas são muito barulhentas. Pode pedir para elas não virem mais?" "Elas nos atrapalham", disse Carla, e assim, meus encontros com amigas de longa data foram cortados. A senhora Ferreira usava meus cremes importados sem pedir. "Você já é velha, não faz mais efeito. Em mim o aproveitamento é melhor", ela justificou. O cúmulo foi quando pegaram minha correspondência. "Somos uma família, não pode haver segredos", disse o senhor Ferreira, depois de abrir o extrato da minha aposentadoria. "Você recebe mais do que eu pensava. Poderia nos dar um pouco mais, não acha?", Carla sugeriu. "Mãe, você não gosta tanto de carne vermelha, prefere frango, não é?", Lucas dizia, antes de pegar a picanha que eu havia comprado para mim e servi-la aos sogros. Minhas preferências foram completamente ignoradas. O estresse da nova rotina e o trabalho incessante começaram a afetar minha saúde. Senti palpitações, perda de apetite e tonturas. A única que parecia se preocupar era a pequena Sofia. "Deve ser a idade", Carla comentava com indiferença, e essa frieza quase quebrou meu espírito.
Uma manhã na cozinha, senti o mundo girar e caí no chão. Não conseguia me levantar. Carla chegou das compras e me encontrou ali. Mãe? O que aconteceu? Estou um pouco tonta. Tontura? Não seja dramática. O almoço já está pronto? Ela perguntou sem nem me oferecer ajuda. Arrastando-me, levantei e fui para o fogão. Pela família, eu repetia para mim mesma, como um mantra. Naquela noite, deitada na cama, eu mal podia acreditar no que minha vida havia se tornado. Eu imaginara jantares felizes, risadas com Sofia, conversas tranquilas com meu filho e nora. A realidade era um pesadelo. Eu era uma serviçal, sem receber uma única palavra de gratidão, e minha saúde debilitada não era motivo de preocupação para ninguém. Mesmo assim, eu suportei. Eles eram minha família. Lucas era meu filho. Carla era a mulher que ele escolheu. Sofia era minha neta amada. Tenha paciência, Helena, eu dizia a mim mesma. É o seu dever como mãe, mas no fundo, uma chama de indignação começava a arder. Isso era justo? Sacrificar apenas a mim, mesmo sendo família? Eu pagava todas as contas e trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite. Isso era amor familiar? Ainda assim, eu me agarrava a um fio de esperança. Talvez com o tempo as coisas melhorassem. Mas eu estava prestes a testemunhar uma cena que mudaria tudo. Era o começo do fim. No final de maio, uma dor súbita e aguda no peito me fez chamar uma ambulância. Felizmente não era nada grave, mas o diagnóstico foi claro: exaustão e estresse. O médico recomendou uma semana de internação para repouso absoluto. É um quadro de esgotamento, dona Helena. A senhora precisa descansar, disse o médico. Lucas, ao meu lado, pareceu genuinamente arrependido. Fiquei preocupado, mãe. Descanse e se recupere bem. Nós cuidaremos de tudo em casa, Helena. Não se preocupe com nada, Carla disse, com uma doçura que soou falsa. No segundo dia de internação, Sofia veio me visitar sozinha. A mamãe disse que estava muito ocupada, então eu vim sozinha, disse a menina de 9 anos. Achei estranho deixarem uma criança vir sozinha ao hospital. Em casa, vovó, o papai, a mamãe e os meus outros avós ficam conversando o tempo todo. Sobre o que, meu anjo? Não sei. Eles dizem que é conversa de adulto e me mandam para o quarto. A tristeza em seus olhos me partiu o coração. No terceiro dia, Lucas me ligou. Mãe, como você está? Não se preocupe, estamos cuidando de tudo por aqui. Foque na sua recuperação. A gentileza repentina em sua voz me deixou desconfiada. Ao fundo, ouvi a voz de Carla. Ela não volta tão cedo, né? Aquelas palavras soltas acenderam um alarme em minha mente. Naquela tarde, Sofia voltou e me disse, com a voz embargada: Vovó, volta logo para casa. Eles ficam dizendo que é melhor sem você lá, mas eu não gosto disso. Tentei acalmá-la com um sorriso. Não diga isso, meu amor. Todos estão esperando a vovó voltar. É verdade? A dúvida em seus olhinhos era um soco no meu estômago. Finalmente, o dia da alta chegou. Seus filhos não vêm buscá-la, dona Helena? A enfermeira perguntou solícita. Devem estar ocupados. Eu pego um táxi, não se preocupe. Eu sorri, mas por dentro sentia uma pontada de tristeza. A perspectiva de voltar para o meu lar, para a minha família, me animava. No táxi, a caminho de casa, eu observava a paisagem de São Paulo, sentindo o coração bater mais forte. Estava quase em casa. No entanto, ao chegar e pegar minhas chaves, a porta não abriu. Ué? Que estranho. Tentei de novo, sem sucesso. A chave não girava. Será que a fechadura quebrou? Confusa, toquei a campainha. Nenhuma resposta. Toquei de novo. E de novo. As luzes da casa estavam acesas, mas ninguém aparecia. Foi quando minha vizinha, Dona Marisa, me chamou do portão dela. Helena. É você? Que surpresa! Seus filhos disseram que a senhora não ia mais voltar. Não ia voltar? Como assim?
Deve haver algum engano. Um calafrio percorreu minha espinha. Ontem mesmo, um caminhão grande esteve aí, descarregando móveis e outras coisas, ela completou. As palavras de Dona Marisa confirmaram meu pior pesadelo. Eles realmente planejavam me expulsar. Depois de 30 minutos de espera agonizante, Carla finalmente apareceu na porta. Ah, Helena. Já teve alta? Nós trocamos a fechadura, você não pode entrar. Se tiver algum assunto, podemos conversar aqui fora. Eu não podia acreditar no que ouvia. Assunto? Esta é a minha casa, não é mais a casa da sua mãe. É a nossa casa. A frieza de Carla era como uma faca. Lucas apareceu atrás dela. Mãe, temos que conversar. Decidimos que é melhor para você morar em outro lugar. O que vocês estão dizendo? Esta casa é minha e de Antônio. Eu sou o filho mais velho. É meu direito herdar esta casa. Você já está velha, é perigoso morar sozinha num lugar tão grande. E então os Ferreira também surgiram. Aquele papo de temporário era mentira desde o começo. Acha que íamos abrir mão de uma casa como esta? Disse o Sr. Ferreira. A senhora Ferreira acrescentou com um sorriso venenoso, e graças à reforma que você fez, a casa ficou muito confortável. Agradecemos por ter preparado tudo para nós. Vocês não têm direito nenhum sobre esta casa, protestei, indignada. O Sr. Ferreira retrucou presunçoso, quem mora aqui agora somos nós. Do segundo andar, Sofia apareceu. Vovó, ela gritou tentando correr para mim, mas foi impedida. Sofia, volte para o quarto. Você vai se despedir da sua avó. Não. Eu quero ficar com a vovó. O choro desesperado de Sofia ecoou pela rua, rasgando meu coração. Sofia, obedeça, Lucas gritou. Suas coisas estão naquelas caixas, ele disse, apontando para 3 caixas de papelão no jardim. 45 anos de vida, reduzidos a 3 caixas. O resto nós jogamos fora. Era só lixo, mas eu sabia que faltavam coisas. O relógio de ouro do meu marido, minhas bolsas de grife, o colar de diamantes que ele me deu. Onde está o meu anel? E o relógio de Antônio? Ah, isso? Nós estamos usando. Não seja egoísta, guardando coisas tão boas só para você, o Sr. Ferreira respondeu. Em seu pulso brilhava o relógio do meu falecido marido. No pescoço da Sra. Ferreira balançava o meu colar de diamantes. Desolada, ouvi a voz de Dona Marisa. Helena, venha. Fique na minha casa por enquanto. Passei a noite na casa de Marisa, onde seu marido, um policial aposentado, me deu conselhos valiosos. A escritura da casa ainda está no seu nome, não está? O que eles estão fazendo é completamente ilegal. No dia seguinte, com a ajuda de Marisa, confirmei todos os documentos. A escritura do imóvel, o registro, tudo estava em meu nome. Eu era a única proprietária e chefe da família. Minhas contas bancárias, minha aposentadoria, tudo era meu por direito. Meu filho não tinha nenhuma base legal. Naquela tarde, fui a um escritório de advocacia. Isso se caracteriza como invasão de domicílio e esbulho possessório, explicou o advogado. Mesmo sendo um problema familiar, perante a lei, é um crime. Mas ele é meu filho único, não tem direito à casa? Na legislação atual, esse tipo de costume não tem validade legal. A proprietária é a senhora. Vamos entrar com uma ação de reintegração de posse. Podemos pedir uma liminar para acelerar o processo e também cobrar um aluguel pelo período de ocupação indevida. No banco, verifiquei meu patrimônio. Contando os bens deixados por Antônio, eu tinha um total de 4 milhões de reais, 2 milhões no valor do imóvel e outros 2 milhões em investimentos. Com esses recursos, a senhora tem totais condições de lutar. Na verdade, quanto mais o processo se arrastar, pior será para eles financeiramente, o advogado afirmou, e pela primeira vez, viu uma luz no fim do túnel. Uma determinação de aço se formou dentro de mim. Ser família não era um passe livre para o abuso. Minha vida era minha. A consulta com o advogado me fez entender a gravidade dos atos do meu filho e sua família. Violação de propriedade, fraude, abuso financeiro.
E mais, a lei brasileira não concedia nenhum privilégio a filhos únicos, minha posição legal era inabalável. O pedido de liminar pode ser decidido em até uma semana. A partir daí, podemos solicitar a execução forçada com auxílio policial, explicou ele. Minha decisão estava tomada. Doutor, por favor, cuide de tudo. Eles precisam aprender que suas ações têm consequências graves. Graças à agilidade do advogado, em uma semana a liminar foi solicitada. Assim que a notificação judicial chegou à minha antiga casa, Lucas me ligou em pânico. Mãe, que palhaçada é essa? Não é palhaçada, Lucas. É o devido processo legal. Vocês estão ocupando ilegalmente a minha casa. Ocupando ilegalmente? Eu sou seu filho. E ser meu filho te dá o direito de cometer um crime? Minha resposta fria o deixou sem palavras. Carla também me ligou, chorando. Helena, por favor, vamos conversar. Nós não temos para onde ir. Isso não é problema meu. Quando vocês me expulsaram, pensaram para onde eu iria. Mas nós somos família. Se somos uma família, por que me expulsaram? Acham que podem fazer qualquer coisa comigo? Carla não soube responder. O senhor Ferreira me ligou aos berros. Sua velha atrevida. Depois de tudo que fizemos, te dando a honra de morar conosco. Morar com vocês. Na minha própria casa, sua ameaça foi devidamente gravada e entregue ao meu advogado. No dia da decisão da liminar, a pequena Sofia apareceu correndo na casa de Dona Marisa. Vovó. Eu senti tanto a sua falta. Ela me abraçou, aos prantos. O papai e a mamãe disseram que você tinha morrido, mas a tia Marisa me contou a verdade. Abracei minha neta com força. Está tudo bem agora, meu amor. A decisão do juiz foi uma vitória completa para mim. A ordem era de desocupação imediata para Lucas, Carla e os Ferreira. Caso se recusassem, teriam que pagar uma multa diária de R$ 5.000. 5.000 por dia? É impossível. Lucas se desesperou, mas o advogado deles foi claro: vocês não têm a menor chance. É melhor saírem pacificamente. O dia da execução foi marcado. O oficial de justiça, acompanhado de policiais, foi até a casa. Naquele dia, meu filho, sua esposa e os pais dela foram forçados a arrumar suas coisas e sair. Não era para ser assim. Carla chorava descontrolada. Foi tudo um plano daquela velha. Os Ferreira continuavam a culpar os outros até o fim. Lucas repetia que não tinha feito nada de errado, mas Sofia, a única com um pingo de decência, me pediu perdão. Ao entrar novamente em minha casa, a cena que encontrei me deixou sem ar. O lugar estava em ruínas. Havia buracos nas paredes, o piso de madeira estava arranhado, e o carpete manchado de vinho. O papel de parede da sala estava rasgado, os azulejos da cozinha trincados. O banheiro estava coberto de mofo e o vaso sanitário exalava um odor insuportável. Nunca vi uma casa tão destruída, disse o homem da empresa de limpeza que contratei, chocado. O custo para reparar os danos foi de R$ 80.000, mais 20.000 para a limpeza pesada, totalizando R$ 100.000. Obviamente vamos cobrar cada centavo deles, disse o advogado. Entrei com uma ação de indenização por danos materiais. Também exigi a devolução do relógio de Antônio, minhas bolsas e meu colar. No entanto, o olhar para minha casa, agora profanada, me trazia uma dor imensa. Eu não conseguia mais viver ali. Quero vender esta casa, decidi. Uma imobiliária avaliou que, após os reparos, o imóvel poderia ser vendido por R$ 2.500.000. A venda foi um sucesso, e meu patrimônio totalizou R$ 5.250.000. Com esse dinheiro comprei um apartamento de luxo de 3 quartos no Itaim Bibi. Um condomínio com serviço de concierge, segurança 24 horas, piscina olímpica e academia. Da minha nova sala, eu tinha uma vista espetacular da Ponte Estaiada e do horizonte de São Paulo. Está vendo, Antônio? Esta é a nossa nova casa, eu disse, colocando seu retrato no lugar de maior destaque. Enquanto isso, meu filho e sua família voltaram para o antigo apartamento apertado para a vida de R$ 2.000 de aluguel.
Eles foram forçados a continuar morando com os Ferreira amontoados em 2 quartos, numa convivência miserável. No trabalho, Lucas ficou conhecido como o homem que enganou a própria mãe. Os boatos também se espalharam no emprego de Carla, e ela perdeu sua posição. Para piorar, receberam a conta de R$100 mil pelos reparos da casa. 3 meses depois, eles apareceram no meu novo prédio. Pelo interfone ouvi a voz suplicante de Lucas: "Mãe, por favor, fale com a gente." O senhor Ferreira começou a gritar, mas vendo que não adiantaria, acabou implorando: "Dona Helena, por favor." E eu o vi pela câmera se ajoelhar no chão. Nós erramos em tudo. A voz chorosa da senhora Ferreira também era audível. "O que vocês querem?" respondi calmamente através do monitor. "Estamos prestes a ser despejados, mãe." "Não temos para onde ir." A voz de Lucas estava carregada de desespero. "Mãe, por favor. Nos deixe morar com você." Carla implorou. "Não. Eu jamais viveria com pessoas como vocês novamente." Um silêncio pesado se instalou. "Para mim, vocês não são mais minha família. Lembrem-se do que fizeram. Uma família de verdade não rouba a casa da própria mãe enquanto ela está doente em um hospital. A Sofia, como minha neta, terá permissão para me visitar uma vez por mês. Mas com vocês eu não quero mais nenhum contato." "Você vai nos abandonar?" Lucas gritou. Minha determinação era inabalável. Gritar não adianta. Resolvam seus próprios problemas. A partir de então, apenas Sofia vinha me visitar. "Vovó, a sua casa nova é linda. Parece um castelo", ela dizia com os olhos brilhando. Nadávamos juntas na piscina, tomávamos chá no lounge do terraço. Esses momentos eram meu maior luxo. "Vovó, parece que você mora num castelo de verdade." O sorriso de Sofia era a confirmação de que eu tinha feito a escolha certa. Abri uma poupança para a educação dela com um valor substancial, para garantir seu futuro sem que o dinheiro passasse pelas mãos de seus pais. 6 meses depois, com os custos médicos dos Ferreira, as finanças de Lucas e Carla entraram em colapso total. Carla, não aguentando mais, disse aos pais que não podia mais sustentá-los e cortou relações. A empresa de Lucas, afetada pela crise, cortou salários e bônus. Tiveram que tirar Sofia de todas as atividades extracurriculares. As brigas se tornaram constantes, e o casamento deles estava por um fio. Não era para ser assim. Se tivéssemos sido mais espertos, o lamento do senhor Ferreira ecoava no vazio. "A culpa é sua que ficou todo arrogante", a senhora Ferreira retrucava, e a relação deles também se desfez. Endividados até o pescoço para pagar os R$100 mil, eles viviam um inferno. Recebi a notícia do meu advogado: conseguimos reaver o valor total da indenização. Eles tiveram que pegar um empréstimo, mas pagaram tudo de uma vez. No meu novo condomínio, fiz novas amizades. Usando minha experiência como enfermeira, comecei a ajudar outros moradores idosos. Malhava na academia e minha pressão arterial voltou ao normal. Almoços em restaurantes chiques uma vez por mês, viagens para Caldas Novas 2 vezes por ano. Sem ninguém para me controlar, sem ninguém pedindo meu dinheiro. Eu nunca imaginei que a paz voltaria à minha vida. Sou eternamente grata a Dona Marisa, sem ela eu não estaria aqui. Sofia, com meu apoio, foi transferida para uma excelente escola particular. Suas notas melhoraram, e ela fez muitos amigos. Lucas e Carla continuavam na miséria sem poder arcar com a educação da filha. "Mãe, pelo menos o dinheiro da escola da Sofia." Lucas me ligou, mas eu o cortei. "A educação da Sofia é minha responsabilidade direta. Não preciso passar nada por vocês." Sofia cresceu e passou a entender a situação. Eu não entendia por que o papai e a mamãe fizeram uma coisa tão feia. Mas agora eu entendo. Eles não cuidaram da senhora. Isso não é culpa sua, meu amor. É um problema de adultos. Quando eu crescer, quero ser forte como você, vovó. Quero ajudar as pessoas boas e não deixar as pessoas mais me vencerem. As palavras dela aqueceram meu coração. Graças a você, vovó, eu amo ir para a escola. Acompanhar seu crescimento se tornou minha maior alegria.
Da janela, observando o céu de São Paulo, eu converso com o retrato de Antônio. Nós estávamos certos, meu amor. Não precisamos perdoar tudo só porque é família. Minha nova vida, aos 71 anos, é melhor do que eu jamais sonhei. Foi uma boa lição para eles, não acha? Eles que reflitam sobre seus atos. Recuperei seu relógio e minhas joias, mas o mais importante, protegi algo muito maior. Os vizinhos do meu antigo bairro me dizem: que bom que tudo deu certo, Helena. O síndico do meu prédio me elogia: admiro mulheres decididas como a senhora. Dona Marisa me disse: sua coragem nos deu força também, Helena. E o advogado comentou: seu caso se tornou um exemplo importante para a defesa dos direitos dos idosos. A senhora se transformou em uma mulher incrivelmente forte. Foi a minha libertação das amarras da palavra família. Aos 71 anos, descobri que é possível recomeçar. Descobri que meus direitos devem ser defendidos, não importa a idade. Que o mais importante não é o dinheiro, mas a dignidade e a independência. 2 anos se passaram. Sofia está no 4º ano, aprendendo piano e inglês. Eu cortei completamente o contato com meu filho e sua esposa. Vovó, o papai e a mamãe ainda moram naquele apartamento pequeno. Mas eu sou mais feliz quando estou com você. Minha saúde está ótima. Nos exames de rotina, os médicos dizem que tenho a vitalidade de alguém 20 anos mais jovem. Fui eleita para o conselho do condomínio e participo de atividades comunitárias. Minha segunda vida começou aos 71. Eu sorrio, satisfeita. Ninguém precisa aceitar um tratamento injusto só por causa de laços de sangue. A verdadeira família se baseia no respeito mútuo. A vida pode ser refeita a qualquer momento em qualquer idade. O mais importante é nunca, jamais, abrir mão da própria dignidade.